tudo bem com vocês? Olá, eu mais uma vez aqui na semana, né, que eu não consegui de novo fazer a live no domingo, mas esse domingo, em nome de Jesus, vai dar certo, vai sair. Mas estou aqui, né, tem um cronograma também para ser feito e eu tenho que fazer a live hoje. Eu vim fazer a live para vocês, estudar aí mais um capítulo. E domingo agora, dia 2 de janeiro de 2022, primeira live do ano, vai ser com uma pessoa aí, não vou nem falar. Vou aguardar vocês, mandar aviões. Vamos estudar o capítulo 8 hoje, que se chama Credibilidade Social e Cidadania. Vamos ver essa palavra, né, comprida. Vamos ver que Dona Hermância do Fogo vai falar hoje pra gente. Mandando os aviãozinhos aqui. Vamos lá, esperar vocês. Quem entrou aí foi a Luísa. Muito obrigado, querido, pela companhia, a sua companhia, certo? Hoje seria a live de domingo que passou, só que eu não consegui fazer, tá? Novamente, acontece. E esse domingo eu estarei normal, tá? Essa live considere como a do domingo passado. Esse domingo agora que vem vai ter, certo? Capítulo 9, tá? Será com um convidado aí, tá? Vai ser o último convidado do ano. Mês que vem já vem uma amiga querida aí, né? Todo mundo conhece, né? Final de janeiro vai vir a nossa querida amiga aí. Só não vou dizer quem é. Mas vamos lá. Vamos começar com uma prece. Vamos começando e vocês vão chegando, certo? Vamos lá, vamos agradecer primeiramente a espiritualidade e chamar para nossa roda de estudo, né? Pedir para que Jesus esteja conosco na noite de hoje, que nos ilumine, nos ampare, nos envolva. E que essa noite seja uma noite de estudo, de tranquilidade, de aprendizado, né? Que todos nós precisamos desse aprendizado, né? Dessa palavra e principalmente ter forças para se esforçar e praticar. Então que a espiritualidade amiga esteja conosco hoje. O nosso amigo Jesus também. E o nosso querido guia espiritual, né, que nos acompanha há tanto tempo, nos aqueça e nos envolva neste momento. Que assim seja. Quem entrou aí e saiu? Vamos, gente, pessoal, vamos chegando. Vou mandar mais avião aqui. Acho que tá travando. O pessoal tá saindo e entrando. Acho que tá travando. Toda vez acho que falam que trava. E sai e volta, né? Os gatos ali já participando da live. Uma briguinha básica que infelizmente acontece, mas faz parte. Mas vamos lá. Vamos começar. Capítulo 8, Credibilidade Social e Cidadania, tá? E no livro dos Médiuns, tá? Capítulo 31, fala o seguinte: conhecemos um senhor que foi aceito para um emprego de confiança, numa casa importante, porque era espírita sincero. Entenderam que as suas crenças eram uma garantia da sua moralidade. Não se importem com barulho, tá, gente? Porque faz parte aqui, é gato, é galinha, enfim, faz parte, você sabe, né? Vinícius, bem-vindo. Espiritismo em Ação e Troll, bem-vindos, tá? Se vocês escutaram um cachorrinho latindo, um gato miando, aí faz parte. Lindami Viegas, tudo bom, mamãe? Como é que vai? Já comecei a ler a parte do livro dos médiuns, tá? Vamos iniciar aqui. Todos somos cidadãos universais, com direitos divinos, e a reencarnação na Terra é a nossa participação democrática e ativa, pelo bem da obra do Pai. Retornando ao planeta, além de laborar pelo crescimento pessoal,
cooperamos com a colmeia social, onde renascemos lapidando paulatinamente a credibilidade. A credibilidade é aquilo ou aquele em que se pode crer. É o espírito da confiança abrindo espaços para a ação, benfazeja e a colaboração espontânea. É o traço que nos promove a condição de herdeiros conscientes na obra de Deus e que nos enseja a autoridade real uns perante os outros. Confiança, porém, é tecida pelos fios morais da conduta que reflete a consciência em paz e harmonia. Brota nos corações em razão das expressões de fidelidade, retidão de caráter e amorosidade, qual se fosse um perfume da alma que agrada a todos e os fazem sentir bem na companhia de quem o exala. Bom, aqui inicialmente ela introduz, que todos nós somos cidadãos universais. Aqui vai falar dos cidadãos, terrenos, daqui da Terra, mas ela já abrange, uma cidadania universal, quer dizer que vai muito mais além do que a gente enxerga hoje em relação à irmandade, em relação à cidadania, em relação a cidadãos. Porque a gente enxerga cidadão, cidadã aqui onde a gente vive. Mas existe uma cidadania, cidadãos universais, existe uma cidadania universal, em que todos nós, todos os universos, tantos e tantos planetas que a gente nem imagina que tem. Eu até lembrei do estudo que eu tive ontem, no centro lá, falando sobre vários planetas, tanto de planeta que a gente não imagina que tem, que existe, e nesses planetas existem suas sintonias, se é um planeta mais evoluído ou não, Então todos nós somos cidadãos universais, Infelizmente a gente aqui na Terra, só a cidadania, só a questão material a gente já tem preconceito, a gente já não tem o respeito devido, Para ter esse respeito em relação à cidadania universal, é preciso muito esforço, Na questão de realmente enxergar o outro como irmão, A gente sabe que a nossa família em si, quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai, são nossos irmãos também. Só que nessa encarnação, é a nossa mãe, ou nosso pai, ou nosso irmão, de mesma família, o adotado também, e a irmã do mesmo jeito. Então temos que ter essa visão mais abrangente, Jailson, Letícia, bem-vindos, boa noite. Quem não me conhece aí, que são seguidores novos aí, tá? É Letícia, Jailson, Vinícius, Lindami e Troll, certo? Bem-vindos aí. Boa noite. Tô lendo o livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour. Eu tô organizando um post sobre ela para vocês conhecerem ela um pouco mais, certo? Feliz 2022, amanhã, Ano novo, E eu até lembrei de um vídeo agora que Camila Machado, tem até uma página dela falando sobre isso. Que o ano novo, a gente também tem que se renovar, não é só o ano, O ano vai se renovar, mas a gente tem que ver o que a gente tá fazendo também, Porque o ano, só o ano mudar não vai adiantar muita coisa. A gente tem que mudar junto, Tem que se esforçar para mudar junto. São nossas atitudes, Em relação a tudo e a todos. Ele fala aqui da credibilidade, Credibilidade é aquilo ou aquele em que se pode crer. É o espírito da confiança abrindo espaços para a ação benfazeja e a colaboração espontânea. É o traço que nos promove a condição de herdeiros conscientes na obra de Deus e que nos enseja a autoridade real uns perante os outros. Então é a confiança em si mesmo, é a construção, em que você começa realmente a confiar em si. Geralmente a gente, nas nossas preces, a gente, oh meu Deus, me dê confiança, me dê paz, me dê paciência. Mas se coloca-se ali depois da prece, no outro dia, situações em que você precisa exercitar a paciência, a confiança, Então essas virtudes, que fala da credibilidade, é você realmente vai ter um dia em que você vai realmente acreditar em você 100%. Por enquanto, infelizmente, a gente às vezes nem acredita no que a gente pode fazer, nem que é capaz de alguma coisa,
Gleison. Então essa credibilidade seria esse realmente crer, né? Aquela confiança convicta em que você tem capacidade de fazer alguma coisa, se cuidar do outro, né? Confiança, porém, é tecida pelos fios morais, ou seja, credibilidade seria esse exercício também, nesse esforço. É aquele estado em que você realmente está totalmente confiante. Mas a confiança, no caso a credibilidade seria o exercício, a confiança seria já ela em si, ela já moldada, assim, pelo menos no meu entendimento, né? Confiança, porém, é tecida pelos fios morais da conduta que reflete a consciência em paz e harmonia. Brota nos corações em razão das expressões de fidelidade, retidão de caráter e amorosidade, qual se fosse um perfume da alma, que agrada a todos e os fazem sentir bem na companhia de quem o exala. Então, credibilidade seria esse esforço, né? Essa vontade de mudar. E a confiança seria a prática, né? A questão de você estar ali presente. Um exemplo. Você vai para o centro. Você confia 100% ali, né? Nem 100%, mas confia plenamente ali, tenta pelo menos, na espiritualidade, é ali que está ali presente. Mas às vezes você vai tá lá, né? Confia, né? Diz que confia, mas na hora ali de exercer a caridade em casa, ou exercer fora, você não faz, né? Então eu acho que se enquadra, pelo menos no meu entendimento aqui, nisso. Credibilidade seria realmente o exercício, você realmente estar confiante 100%, né? Aquele estado de evolução ali que você se confia em você 100%. E a confiança em si seria a própria virtude ali já moldada, né? Junto com esse esforço. Então é um junto com o outro. Não sei se vocês entenderam, tá? Se vocês não entenderam, vocês perguntem. Mas no meu entendimento, credibilidade seria esse esforço e a confiança seria a própria virtude em si, já construída, entendeu? E ela tem que ser multiplicada. Porque tem até na parábola dos talentos em que todas as virtudes, todos os talentos que a gente às vezes nem imagina que tem, né, tem que ser divulgado, tem que ser multiplicado, tem que saber usar, né? Posso até colocar um exemplo aqui, uma profissão, por exemplo, que a gente exerce, né? Em qualquer área que seja, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. A gente está tratando um ser humano ali também. Não é um número, não é um objeto, é um ser humano. Então, depende muito da forma como a gente age, como vai tratar a pessoa, o respeito, como a gente vai fazer aquilo, como a gente vai passar, qual a nossa real intenção, entendeu? Divulgando o Espiritismo, acho que é Hélio o nome dele. Boa noite. Essa deveria ser a condição social de todo homem iluminado pelas verdades espiritistas nos campos sociais em que se encontra. O homem de bem, conforme a brilhante exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, deveria ser objeto maior que todo espírita. No entanto, o orgulho em suas variadas camuflagens tem inclinado muitas almas desavisadas a outra espécie de atitude, ante os chamados para os serviços nas coletividades de sua participação, tomadas de ufanismo, esperam a atenção e o crédito alheio nas suas ideias, externadas com certa dose de fanatismo, como se fossem em si mesmas depositárias de grande revelação, sentindo-se agraciados com a missão de converter. Ufanismo é uma palavra que define o orgulho ou a vaidade, desmedida que temos de algo, seria, portanto, um contrassenso guardarmos qualquer tipo de ufanismo com o espiritismo, considerando que a sua meta essencial é destruir o materialismo, fruto do orgulho e do egoísmo, e demonstrar aos homens onde se encontram seus verdadeiros interesses. Certo? Esse trecho aqui já fala, né, que a condição do homem hoje, ele é material, ele está no plano material, mas isso não quer dizer que não existam outros planos, né? Tem pessoas que vivem só aqui, que acham que aqui é o único local ali em que se vive, que se enxerga, mas a gente sabe, né, no conhecimento, né, do espiritismo, existe essa relação, contato direto, né,
Às vezes a gente nem percebe, às vezes as palavras que a gente coloca aqui, seja pro mal ou pro bem, são de influências, né? São boas influências ou más influências, né? Então a gente sabe que esse contato existe, mas infelizmente a gente sabe que é preciso ter esse filtro, é preciso ter esse despertar, esse interesse de se melhorar, não é? A gente vive hoje num mundo muito idealista, a questão do idealista não, muito materialista e de ilusões, certo? É um mundo ali, é como se fosse um mundo fake, né? O mundo tá aqui da nossa volta para ajudar a gente. E depende muito também da nossa visão, de como a gente enxerga isso e como a gente vai utilizar, certo? A gente sabe que o que vai ficar aqui vai ficar aqui. E a gente não se preocupa muito com o eu, com dentro de nós. A gente se preocupa mais com o lado de fora, com o que o outro vai se preocupar, como é que o outro vai pensar de mim, vai falar de mim, não é? Então aqui fala do homem de bem, né? Fala daquela questão, todas aquelas virtudes que ele fala, e ainda aquilo ali não é o suficiente. Não sei quem lembra dessa lição, mas fala de todas as virtudes em que a gente deve se esforçar para resplandecer, porque a gente já tem. A gente já tem tudo dentro do nosso coração, né? E falta só o interesse de multiplicar, o interesse de trabalhar essas virtudes, mas elas já existem, tanto quanto as sombras. As sombras também precisamos trabalhar elas, não é? Às vezes a gente tem que dizer, às vezes a gente diz, eita, quase que não sai. Eu devo ignorar minha sombra, eu devo descartá-la. Não é ficar pegado, mas também não dizer que ela é uma coisa ruim, porque ela é que vai te transformar. É a parte do autoconhecimento, de cada momento ali de desequilíbrio, que você vai entender por que está sentindo aquilo ali ainda, e como pode mudar. Então não necessariamente é algo ruim, não é? Então é preciso coragem para admitir que é egoísta, que é vaidoso, que é orgulhoso. Para aí você vai percebendo alguns detalhes e vai começando a se modificar. Só assim a gente consegue. Não tem como a gente não conhecer alguma coisa e resolver. Não tem como eu estudar. Não tem como exercer uma função, né? Claro que também depende muito do coração, daquela questão da vontade realmente de você exercer aquilo ali. Mas é preciso uma base, é preciso um estudo. Não tem como fazer aquilo ali sem esse estudo. Claro que existem exceções das pessoas também que não tiveram oportunidade de leitura e fazem aquilo ali com o coração. E isso é um detalhe importante, né? Mas na grande maioria, sem esse estudo, eles não vão ter como exercer aquilo ali, né? Na questão das profissões, né? Por exemplo, eu faço medicina, né? Então eu preciso dessa base para poder cuidar do outro, para poder entender. Então não tem como a gente mudar alguma coisa, exercer alguma coisa, né? Sem conhecer aquilo ali. Então não tem como fazer sem conhecer, sem entender as sombras, sem entender as virtudes, como elas funcionam, como eu posso trabalhar, né? Vamos continuando porque o texto aqui é um pouquinho longo. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Muitas mentes ainda se locupletam. Cadê? Locupletam com as manifestações afetivas de orgulho em função da grandeza da doutrina, cultivando fantasias originadas de velhos hábitos religiosistas de supremacia, disseminando concepções conversionistas para o mundo, como se a verdade fosse propriedade exclusiva dos domínios onde moureja, não distanciando muito dos gestos de catequese e louvor exterior. Detentoras... Eita, é tanta palavra... Eu até não coloquei as traduções aqui, tá? Quem tá entrando aí, deixa eu ver quem tá com a gente. Vinícius, Lindami e Troll, obrigado aí. Acho que tá travando, o pessoal tá entrando e não tá conseguindo acompanhar. O Instagram acho que tá com probleminha. Ui, bem-vindo. Boa noite. Vamos acompanhar aí o capítulo 8 do livro Mereço Ser Feliz, certo? Vamos lá. Cadê? Deixa eu voltar onde eu tava. Fantasias originadas de velhos hábitos religiosistas e de supremacia, disseminando concepções conversionistas para o mundo, como se a verdade fosse propriedade exclusiva dos domínios onde moureja,
não distanciando muito dos gestos de catequese e louvor exterior. Detentoras de novos conhecimentos auferidos na literatura doutrinária ou nas palestras esclarecedoras, surpreendem-se com a lógica e excelsitude das novas realidades, e logo sentem contida a necessidade de passar a outrem as belezas que presenciou. Então aqui fala, essa parte aqui, rapidamente, fala na questão de você, assim, procurar algo que seja muito rápido. Por exemplo, tem pessoas que procuram a doutrina espírita por mera curiosidade, ainda bem que procuram, curiosidade, a questão dos fenômenos, mas não estão ali de coração. Só querem ver, não querem nem fazer nem esforço para mudar. Querem tudo como uma mágica ali, O que é escutado ali, ele acredita. Ele não procura realmente uma base ali, se realmente é a verdade ou não. Então eles ficam só na fantasia. São pensamentos e crenças que eles não procuram saber se realmente é a verdade ou não. Então há uma ilusão aí, E consequentemente o seu dia a dia, suas atitudes, sua mente, ele não vai conseguir sair dali. Ele vai viver ali naquele ciclo ali vicioso e não vai conseguir mudar, para melhor. Vitor, bem-vindo. Vamos lá. Vamos continuar. De forma alguma devemos repreender o gesto saudável de dividir o conhecimento espírita. Contudo, devemos estar atentos na forma como fazemos. Estamos compartilhando algo que está sendo significativo e valoroso para nós ou que valorizamos mais para o outro. Esse ato com feições de generosidade e amor, em muitos lances, é a clara manifestação de intenções partidárias, de muitos corações ainda enfeitos ao religiosismo, acreditando que as respostas que lhes servem igualmente servirão para todos. Esse sutil ufanismo ronda as esferas doutrinárias, quando se crê, com a melhor das intenções, que a revelação espírita é a única estrada de acesso para a libertação do homem junto aos cativeiros das expiações terrenas. Semelhante concepção tem determinado uma ética de enclausuramento, que alimenta as expectativas de boa parte de companheiros de ideal, levando a crer que a sociedade necessita da crença espírita nos moldes em que a esposamos, caso pretendam livrar-se das dificuldades de todos os matizes e adquirirem a felicidade. Pregam felicidade e apontam rumos, aliviando o outro com a tese de que em espiritismo não se cobra valores financeiros pelos bens espirituais, incentivando a procura e a adesão como se angariasse um fiel para a salvação, despreocupando em confortar as chagas e ser um mensageiro da doutrina em si próprio, para com aquele que sofre e necessita de arrimo. Essa ética de reclusão enseja uma quase alienação dos centros espíritas junto dos problemas sociais, porque destaca-se como vantajoso e correto que a sociedade busque o centro e não o inverso. Forma-se assim uma linguagem, um discurso estereotipado, com sugestões derivadas dessa atitude ufanista, como a de solicitar ao novo frequentador que deixe a sua religião para poder frequentar a casa espírita, ou ainda que abdique de 90 hábitos de adoração por não condizerem com o estereótipo espírita, ou mesmo na formulação de teses sobre karmas e mediunidade, a desenvolver como se fosse senhas de aceitação e batismo do novo aprendiz nas atividades doutrinárias. O espiritismo se tornaria uma crença geral, e não uma religião geral, asseveraram os sábios guias ao codificador. Por sua vez, Allan Kardec estabeleceu: o espiritismo não cria a renovação social, a madureza da humanidade, e que fará dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina
a secundar o movimento de regeneração. O papel do Espiritismo fica bem claro, é secundar, ou seja, coadjuvar o movimento regenerador da humanidade. Então aqui fala, gente, em dizer que só o Espiritismo salva, só o Espiritismo está certo, só os espíritos vão ser salvos, tanto quanto outras religiões, outras pessoas que dizem que a dela é a única verdade, é a verdade absoluta, e quem não for salvo, quem não dizer que as pessoas falam, se você não aceitar Jesus, você não vai ser salvo, né? Claro, cada um tem sua crença, devemos respeitar todas, mas não devemos dizer que a da gente é errada e a sua é certa, né? Não dizer que a minha é a verdade absoluta e a da outra tá errado. Não. Cada um se afina com uma fé, se afina com uma doutrina, com uma religião ou qualquer outra. E se você não quiser seguir, tudo bem também. Mas o que vale, né? O que está dizendo aqui o Evangelho diz, de Jesus, é o que você vai fazer com aquilo. Como é que você usa essa religião? Como é que você se comporta perante aquelas pessoas? Você se comporta de uma forma na frente e por trás você fala mal, você inventa história. No centro você se comporta de uma forma e em casa você de outra, né? Então que adianta você estar fazendo isso e estar dizendo outro que a sua é a melhor? Não está adiantando nada, porque você tem que, além de se esclarecer com a doutrina ou com a sua religião, você deve praticar o que você está falando. Você deve praticar ali, pelo menos se esforçar, porque a gente sabe que não é fácil para ninguém fazer algo que a gente está falando aqui, por conta justamente do nosso ainda egoísmo, do nosso orgulho, das nossas más inclinações, que ainda vem de outras existências, né? E dessa também. Então, é muito difícil. Mas a gente também não deve ficar falando que a da gente é a verdade, que a da gente é a certa, que a da fulana é errada, né? Fulano não tá ali porque ele se sente bem. E ele está conseguindo exercer o Evangelho de Jesus daquela forma. Então, respeite, né? O Espiritismo não é o certo. Ele só esclarece uns pontos a relação ao mundo espiritual. Se baseia no Evangelho de Jesus, né? Então, Jesus está em todas as religiões ali. Deus está em todas as religiões, né? O que a gente pode fazer em relação a esse instrumento? Como é que a gente pode usar esse instrumento para ajudar alguém? Não é a minha que é a certa e a dela que é errada, não é? É o que a gente pode fazer. Como é que eu sou diante das pessoas, né? Tem até um vídeo de espiritualidade, né? Que acho que eu esqueci até quem falou, né? As pessoas em um local são de uma forma, falam manso, olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo. Mas quando chega em casa ou quando está na rua, é ignorante com alguém, não tem aquele esforço, pelo menos, de ter a paciência e tentar ouvir o outro. A gente erra muito, né? Qualquer besteirinha que acontece no meio do caminho ali, depois da prece, depois do Evangelho no lar, depois de uma missa, depois de um culto, a gente já é ignorante com o outro, a gente não se vigia. E muitas vezes a gente nem se esforça, não quer nem saber, não se interessa, né? Mas o que deve valer aqui é o nosso esforço e nossa intenção. Devemos despertar. Não despertar de ser perfeito, porque não vai ter como fazer isso hoje. É a questão de se esforçar, porque o esforço, a constância, né? Eu não sei em que parte Jesus fala isso, mas ele nos convida, ele nos pede para estar em constante ligação com o Pai, em constante ligação com a espiritualidade, né? Aí dessa forma a gente vai conseguir entender o que a gente está passando, por que a gente está passando por aquela dor, por aquele sofrimento. A gente começa a colocar a gratidão mais no nosso dia a dia e deixa de reclamar mais. A gente já entende que isso não vale a pena, que nos adoece. É dessa forma que a gente vai modificando. Não é de um dia para o outro, não é tudo de uma vez, não é? Então não é religião. Religião é só um instrumento. É um instrumento de orientação, uma base ali que você tem que ter. Mas o que você vai fazer com aquilo ali no dia a dia, não é? Já aconteceu um fato comigo de uma moça dizer que Kardec fez uma segunda Bíblia, né? Como se fosse a Bíblia. A questão também do fato de conhecimento e tal.
tudo bem, ela tem a religião dela, ela pode seguir, ela se sente à vontade. Mas eu acho que a questão é que ela queria realmente dizer que a minha estava errada, que a minha não era de Jesus, que aquela questão, você sabe, né? Não sei se alguém passou por isso já, provavelmente sim. E eu também senti a energia dessa pessoa. Eu não me senti bem naquele momento. A energia que ela passou para mim naquele momento ali, eu me senti mal e me afastei. A intenção dela não era só passar a palavra, era dizer que a minha estava errada, era dizer, enfim, cada um com suas atitudes, né? Cada um é responsável pelo que fala, pelo que diz, mas a intenção ali é você passar só a palavra. Se você vai aceitar ou não, se você vai ouvir ou não, é com você. Mas a intenção daquela pessoa é o que vale, né? Eu posso falar uma palavra de conforto para alguém, mas se eu não tiver a intenção de que a outra fique bem, não adianta nada. Se eu ficar falando e quero que o outro seja espírita, quero que o outro acredite que essa religião é a melhor, não vai adiantar nada, porque a energia que eu estou passando para ela não é de amor, é de ignorância, né? Então, aqui fala que todas são importantes, né? Que Jesus também, lembrando que ele não pregou religião, ele pregou o amor e até hoje ele trabalha, ele prega o amor. Então, ele não pregou religião, entendeu? Então, todas são importantes. Então, esse trecho aqui foi bem importante, porque é o que acontece, infelizmente, hoje muito, né? Deus é amor, como o Vinícius colocou aqui. Caravana jovem, acho que já falei, bem-vindo. Dogmatismo é o antagonismo. Obrigado. Big Talk entrou aí, bem-vindo. Vamos continuando, que tá acabando já. Grande decepção será pernoitar nesse ufanismo doutrinário e acordar nas paragens extrafísicas decepcionados com a dura realidade de nossa condição espiritual. Quando então será constatado que incontáveis almas vitoriosas e felizes jamais ouviram falar em espiritismo, porque serviram única e exclusivamente a religião cósmica da caridade, muito amaram. O amor é um movimento que nos importa acima de quaisquer princípios ou ideias. Credibilidade só pode ser adquirida pela alma que ama, e não por credenciais exteriores de adesão a grupos ou a movimentos nos fins de semana. Mormente nesse momento em que a Terra descortina novos horizontes para o incomum, o místico, o insondável, o tema espiritualidade tornou-se encantador, atraente, e o espiritismo está em evidência social, nos cinemas ou novelas, jornalismo e revistas do mundo inteiro. Mas espiritualidade é tesouro de muitos povos e culturas em todos os tempos. Deter-se em comparar o espiritismo com tais escolas do mundo, ressaltando-lhe a grandeza e confinando tais conquistas evolutivas a paredes ideológicas seguidas de velhas posturas de conversão em massa, é vaidade e invigilância declarada. Bem-vindo, Rita, bem-vinda, bem-vindos. Deixa eu ver quem chegou mais aí. Eu acho que tá travando, o pessoal tá entrando, tá travando e tá saindo. Acontece muito comigo também quando eu vejo live. A renovação social surge na intimidade. Bem enfocou o senhor Allan Kardec, o sociólogo da era do espírito, quando disse: o espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará essa renovação uma necessidade. E essa madureza vem se operando ato contínuo, enquanto ficamos nas janelas de nossas agremiações, esperando que o mundo se converta ao espiritismo, assemelhando-se à figura lendária Rapunzel, deixando crescer longas tranças de prepotência, enunciando frases do tipo: o espiritismo explica tudo, tem resposta para tudo, há mais de um século. O papel da doutrina dos espíritos não é criar uma cultura que transforme o mundo, mas avalizar as conquistas da ciência humana e cooperar para destiná-las ao conceito de Deus, da imortalidade, da reencarnação, do intercâmbio entre os mundos, da pluralidade de vidas dos orbes, dilatando a visão caótica do materialismo e apresentando ao ser humano a visão sistêmica do universo em sua imensurável plenitude.
A partir dessa concepção, a outra finalidade do Espiritismo é convocar o homem a remodelar seu comportamento ante essa ordem celeste que vige em todo lugar, e capacitá-lo para assumir sua destinação divina e gloriosa do co-criador, onde e como se encontrar através da educação de si mesmo, na direção da formação do homem de bem. Nesse contexto, ser espírita ou não ser, dentro dos padrões do espiritismo dos homens, pouca importância tem para o processo renovador da humanidade, porque o que importa é que ele, o cidadão social, aprenda a se tornar um cidadão universal, através da aquisição de uma cosmovisão talhada nos conceitos transcendentais da existência. Longe de sermões e puritanismo estéril, a credibilidade do espírita será aferida pela sua postura cidadã e moralizadora, com responsabilidade social e ação proativa junto às comunidades onde foi chamado a servir, respeitando cada criatura com suas singularidades, e sendo o fermento que leveda e transforma pela força da vivência íntegra, lúcida e amorosa, sem preconceitos que impeçam sua proximidade da dor alheia e sem medo que o aprisionem a aceitar as diferenças e os diferentes dentro de suas singularidades. Então aqui já fala, que o papel da doutrina espírita é só esclarecimento, Ela não é a verdadeira verdade, ela não é a única verdade. Nenhuma, A verdade universal são as leis de Deus, a nossa consciência. Ela só nos esclarece. Diz, se você fizer, é tudo em relação ao nosso íntimo, se for espírito ou não, como ele fala aqui, depende muito, tem pouca importância, Porque no próprio Evangelho fala, não vai se perguntar, não vai se decidir, fulano que é espírita vai para o céu, vai para lá, e fulano que é evangélico vai para cá, não. Como é que você agiu? Você teve boas intenções, você foi uma pessoa boa, você se esforçou ali para ajudar alguém, para se ajudar. É o que vai se valer ali no outro lado, na verdadeira vida. Não é a sua religião, não é o seu estado social, não é a sua cor, nada disso, Porque a gente vem nessas condições porque a gente precisa. E não é por conta dessas condições que a gente precisa que a gente vai ser uma coisa. Por exemplo, eu fui um médico, muito renomado, muito dinheiro, Isso pouco importa, mas o que você fez com o dinheiro, o que você fez na hora que você estava exercendo ali a medicina, Qualquer área que você se especializou ali, o que você fez ali? Ajudou alguém, Com boas intenções, Você agiu de acordo ali com as leis de Deus, com as leis dos homens. Então, tudo isso ali, ele fala, o cidadão de bem, cidadão dos homens ali, a sociedade em si, a cidadania em si, tá lá futuramente, dependendo do nosso esforço, ele fala aqui, aprenda a se tornar um cidadão universal. Então, existe a sociedade hoje dos homens, as leis dos homens, que pode ser modificada com o tempo, Todo o tempo é modificada, mas as leis de Deus não. As leis de Deus estão na nossa consciência. E com o nosso esforço aí de domar as más inclinações, de aprender a amar o próximo, amar você mesmo, Você um dia vai se tornar um cidadão universal, vai ter uma visão mais ampla de que todo mundo é irmão, todo mundo merece o amor, todo mundo merece ser perdoado, uma nova chance. Então, ela fala justamente disso, que não existe a verdade absoluta nas religiões. Existe só o amor, O amor é que vai fazer com que a gente desperte, Não é religião. Religião é só um instrumento ali, é um meio de caminho para você se esclarecer. Mas a sua essência, é o amor, Através de Deus ali você recebe todas as suas instruções para você conseguir caminhar no caminho do bem, no caminho do amor, Então a sua essência é muito maior do que suas sombras, Do que você errou no passado, que você deixou de fazer. Então, é sempre aquela constância de esforço, Não ficar se prendendo a rótulos, a dogmatismo, como ele falou ali. Você dizer que fulano está errado, fulano está certo, ficar se preocupando em culpar as pessoas e procurar o culpado e não procurar a solução. Infelizmente, a gente é assim. E quem entrou aqui
foi Aloísio, Aldenice, acho que a Luiz deu uma entradinha e saiu aqui, Mara e Adriana. E Ari, bem-vindos. Pronto. E para terminar aqui, gente, o texto é um pouquinho, mas tem muita informação aqui, certo? Mas para resumir, o espiritismo também é mais um instrumento ali de ajuda, né, de esclarecimento, certo? Cada um simpatiza de qualquer forma. Se você simpatiza no catolicismo, você deve exercer aquilo ali, deve estar ali de coração, com boas intenções e ajudar o outro. Se você simpatizou com a igreja católica, com a igreja evangélica, né, ou com a protestante, vá, contanto que você seja uma pessoa boa ali, que você exerça realmente, né, se esforce para ajudar alguém. Se você simpatizou com o espiritismo, a mesma coisa, não é? Não é uma religião ou outra que você vai ser, vai dizer, a minha é a melhor, a minha é a verdadeira, o que tem ali, o do outro no vale, do outro não vai ser salvo, né? Deus ama a todos. Deus, a gente tá aqui por quê? Entendeu? A gente tem uma oportunidade hoje aqui, no dia de hoje, nesse segundo aqui, nesse momento, de mudar. Então, se a gente tá aqui, todo mundo tem uma segunda chance, todo mundo tem uma forma aí uma oportunidade, né, de se transformar, de procurar um caminho, né, confortável, né, para você ali tomar uma atitude, porque a mensagem de hoje aqui é que Jesus nos convida a abrir mais a mente, a enxergar o mundo, né, os universos, as pessoas com outros olhos, não é? E a você também com outros olhos. Não ficar se prendendo como se você tivesse tapado ali, você não olhasse para os lados, né? Você só prendesse aquilo ali. Mas existe um mundo maior que você enxerga. Você precisa ter esse interesse de abrir mais a cabeça. É importante também você procurar saber como as outras religiões estudam, né? Para evitar também a ignorância. Às vezes a gente não tem conhecimento em uma coisa e fica julgando, né, a outra religião. Fulano faz isso, não sei o quê, e fica falando isso e aquilo, e tem que procurar saber direitinho ali, tudo bem, é a religião dele, né? Ele se sente bem ali, então a gente tem que respeitar. Então é sempre bom também procurar saber de outras religiões, pra gente pelo menos ter ciência do que ele tá fazendo. Se ele sente à vontade ali, tudo bem, deixa ele. Questão de respeito, né? Ele não precisa aceitar. Tem que aceitar tudo. Não, você tem que respeitar, pelo menos a escolha dele. Ele se sentir bem ali, tá tudo certo. É ter essa consciência, né? E saber que um dia eu e essa pessoa vai despertar também um dia ali, né? Vai crescer, não importa onde esteja, né? Eu acho que a mensagem central é essa aqui. Então, vou ler o resto do texto aqui, certo? O próprio Cristo disse que o maior seria aquele que mais servisse. E para servir não podemos desdenhar a cooperação comunitária, os projetos de ação, a disposição de levar o saber espírita de forma declaradamente contextualizada e dinâmica, mais pela conduta que pelas pregações. A cidadania do verdadeiro espírita, conforme testemunho anotado em nossa referência de apoio, será a credibilidade que vai engariar com sua postura moral de irrestrito respeito aos esforços humanos de que natureza sejam. Espera-se, portanto, sua integração harmônica e parceira com esses esforços, e, sobretudo, com a transformação em si mesmo, em um homem melhor e mais benigno, ao engenho social, florindo onde foi plantado, seja em que condição for. Foi o que eu acabei de comentar, em qualquer religião que você esteja, espírita, católico, evangélico, budista, né? Ou então a pessoa realmente que você não segue uma religião, que você se esforça, realmente entende que precisa ser uma pessoa boa, ajudar as pessoas, mas você está se esforçando, você está procurando ser melhor, né? Procurando ali seguir, não uma religião, mas aquela consciência de que você precisa fazer o certo, né? Já é uma coisa boa. Então, se você não tiver religião, você não está condenado. Tá tudo bem também, né? Contanto que você se esforce para você ser uma pessoa melhor, procurar ter boas intenções com as pessoas. E o cachorrinho ainda dando um oi. Boa noite também. Pronto, gente. Aqui o texto de hoje foi
uma bomba, né? Bom puxão de orelha pra gente. Muitas informações. Tem muita coisa, né, que eu ia falar, mas por conta do tempo também aqui. Vai dar 1 hora já de live, quase. Então, resumidamente, voltou. Gilda entrou. Deixa eu ver se Gilda ainda tá aí. Entrou, não, acho que tá gravando mesmo. Enfim, gente. Esse texto veio pra gente abrir um pouco mais a cabeça. Um pouco mais a mente, porque todos nós estamos na condição em que precisamos estar, né? Não precisamos se comparar e dizer que a gente é melhor que alguém, ou alguém é melhor que a gente, ou a gente é pior. Porque cada um está na condição que precisa estar, né? Se eu estou numa condição financeira um pouco mais complicada, nada me impede de se melhorar, né? Melhorar minha condição. Mas entender que eu preciso aí dessa humildade e trabalhar a minha humildade. Se eu vim na condição com muito dinheiro, né? Com muitas propriedades, né? Entender que também se precisa aprender a ser humilde naquele momento e entender que aqueles recursos que estão nas suas mãos é preciso ser bem utilizados, né? Então, nenhuma condição é melhor que a outra, nem pior, né? Eu sei que a condição, a pessoa um pouco menos favorecida em relação ao dinheiro é um pouco mais complicada, mas a pessoa também que tem, tá naquela, principalmente no estado ali a política, por exemplo, né? De representante. A gente às vezes fala isso, fala aquilo, mas a gente não sabe do dia a dia ali, como é que acontece, as influências que existem ali espirituais também, né? A gente emana muito pensamento negativo para essas pessoas. E a gente precisa orar mais para que a cabeça delas despertem, para que elas entendam que o propósito ali delas é ajudar as pessoas, né? Não é só pensar em si. Então, cada lugar que a pessoa esteja tem responsabilidade. Nenhuma é melhor que a outra, nem é pior que a outra. Então, se o outro pensa de uma forma, o outro segue uma religião, a gente tem que respeitar, a gente tem que entender, aceitar. Assim, não colocar, eu tenho que acreditar nisso. Não, você não é obrigada. Mas pelo menos respeitar. Entendeu? Então, a mensagem de hoje é essa. Quem voltou, tá. Sim. Às vezes é o celular e às vezes é o Instagram. O Instagram às vezes trola a gente. São Paulo, obrigada pela companhia. Obrigada. Minhas não, isso aí é tudo mensagem da espiritualidade, certo? Deixa eu ver aqui, Tro. Agora eu vi que tinha várias amigas. Tá, entendi. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não vou fazer a prece. Vamos fazer a prece. E tem uma pessoa aqui na live que vai estar comigo domingo. Só não vou dizer quem é. Só vocês já olharem aí, já diz quem é. Só não vou dizer aqui, certo? Quem vê a live depois não vai saber quem é. Só vou dizer domingo. Vai ser o capítulo 9, chamado Karmas Imaginários. Vai ser aquela questão da reencarnação de outras vidas. Então vai envolver isso aí tudinho. A gente vai... O texto é pequeno, mas vai ter muita coisa para falar. Acredito eu. Certo? De Manaus, ó, São Paulo, Manaus, Minas Gerais, tudo aqui na live. Obrigado pela companhia. E o cachorrinho aqui também tá fazendo parte da live. Tá, entendi. Vocês vão ver essas pessoas por aqui, tá? Teve até... Deixa o cachorrinho parar ali um pouquinho. Paciência. Vitor e... Como é o nome? Anderson. Vai vir muito por aqui ainda ano que vem. Vão aparecer muito por aqui ainda, certo? Eu só não vou dizer qual dos dois vai estar domingo aqui. Era budista, adotou o espiritismo de uma forma muito rica. A questão de você se sentir bem, se simpatizar com aquilo, né? Nenhuma é melhor que a outra. Né? A pessoa, tem muita gente espírita que eu conheço que é católico, que é evangélico agora, não tem problema nenhum, não. É a questão de você se sentir bem, de você acreditar naquilo ali que você está ali, né? Tá lendo, tá estudando. É tudo certo. Então é assim mesmo. Tem muita gente que tem muita dúvida também, às vezes, né? E vai
procura outra religião que esclarece um pouco melhor. Então é de cada um. Pronto. Eu vou falar, é Vitor que vai estar com a gente domingo, gente. Vou ficar falando, né? Então de 4h30, as lives aqui é 4h30 de domingo, tá? Eu tô fazendo hoje porque eu não consegui fazer domingo passado. E quem ia estar comigo era Anderson, do Gurizada Espírita, mas não foi possível, certo? Mas domingo agora, a primeira live do ano, a última live do ano é hoje. A primeira live do ano que vem, 2022, é com o nosso querido amigo aí. Então vamos finalizar. Vamos lá fazer a prece. Obrigado pela companhia de vocês. Vamos lá agradecer a espiritualidade, aos nossos amigos, nossos guias, nossa Mãe Maria, nossos companheiros aí de jornada, que sempre nos orientam. Muitas vezes a gente não escuta, não presta atenção e acaba agindo errado, acaba falando coisas que não devia, mas super normal. Mas que a gente esteja mais aberta às influências positivas, né? A vigilância, a oração. Que a gente se esforce cada dia mais, não desista, né? A pessoa se tornar um pouco melhor vai exigir muito esforço e vai ter dia que vai errar de novo, mas contanto que se levante de novo e acerte. Então que o Senhor Jesus nos dê força para continuar aí nessa caminhada bem difícil, complicada, mas que um dia a gente vai conseguir muitas vitórias, né? Muitas alegrias, e que a gente abra mais o coração para receber essa energia que a gente tanto precisa todos os dias, a todo momento. A gente está precisando desse medicamento aí, desse amor de Jesus em nosso dia a dia. Então que a partir de agora, nesse momento, agradecendo a espiritualidade e mais um estudo, né, do trabalho de hoje, que a equipe aí que faz parte de nossos estudos, de todas as lives aí que nos acompanham, permaneçam conosco em nossos lares, tá? Muito obrigada por tudo, Jesus. E esteja conosco sempre, a todo momento, por toda a eternidade. Muito obrigada, que assim seja. Massa, legal. Com certeza, é muito esclarecedor. Não entendi o que Vitor escreveu aqui. Mas tudo bem. Vou deixar gravado uns recados aí antes de eu finalizar. Existe o canal daqui, tá? Semana que vem, eu vou fazer os cronogramas aí das postagens que eu tô meio paradinha aí pra colocar, né? As mensagens que eu colocava, o estudo do livro dos espíritos também, o estudo dos chakras também pode dar uma paradinha. Então vou voltar tudo normal. Na semana que vem eu já tô voltando, né? O cronograma aí, vou até me organizar para que fique tudo organizadinho. Agora eu não vou conseguir fazer todos os dias. É um dia sim, um dia não. Vai ter uma coisa diferente, tá? E o Taperinha, a partir de semana que vem eu já vou começar. Acho que esse final de semana eu já vou ver se o dia e o horário direitinho. Vai ser uma vez por semana também. Não vou conseguir fazer 2 vezes por semana nem 3, é uma vez só. Porque a gente não pode parar o estudo do livro Vinha de Luz, né? Do Taperinha. Então vai ter também lá. Aí depois eu aviso o dia e o horário. E aqui no Ser Espírita tem um canal no YouTube. Tem também o Telegram, tem um estudo lá que tá parado também por enquanto, que vou voltar de novo. Tem o TikTok também, que eu repasso os vídeos, que não tem, né, Instagram, pra lá, os vídeos curtos que eu colocava, até dar uma paradinha também. Que mais? Facebook também, que eu também tô bem parado, bem parecendo um deserto lá. Não tô colocando quase nada lá também. E o Taparia também tem canal, tá? Então sigam e compartilhem. Os links das redes sociais estão tudo no perfil. Aquele linkzinho que eu coloquei lá. Tem todas as redes sociais lá. Quem puder acompanhar, compartilhar. E lembrando que é a mensagem de Jesus, né? Compartilhar, quanto mais corações chegar, melhor. Entendeu? Então, Cátia chegou aí no amém. Mas obrigado pela companhia. Ah, entendi. Tem que explicar, porque eu não tinha entendido. Mas tudo bem.
Ah, tá, entendi. Tá bom, minha gente. Vamos ver quem ficou aqui até o final. Quem foi os guerreiros pacientes, né? Ari, né? Troll, Vitor, Lindami, Aldenice e Kátia. Chegou no finalzinho. Então, muito obrigada pela companhia de todos vocês, pelo aprendizado de hoje. E fiquem na paz de Deus. Orem aí, vigiem antes de dormir, procurem dormir bem, né? Ver alguma coisa mais tranquila, mais saudável aí, fazer uma leitura, uma prece, para que a espiritualidade nos leve para um lugar melhor, né? Um lugar mais tranquilo. Que a gente sabe que um dia ou outro a gente tem uns pesadelos e influências aí muito legais, mas precisamos nos vigiar mais, né? Então vamos orar antes de dormir, ler o evangelho, fazer uma prece, tá tudo certo. E Vinícius, isso. Tá aparecendo o nome aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Buenas noches. Até domingo, às 4:30. Tchau, tchau.